Ainda era madrugada quando um relâmpago iluminou o quarto de Lúcia. Apesar de crescida, afinal já tinha 10 anos, ainda guardava um certo receio dessas noites com clarões e estrondos. Procurou fechar os olhos e lembrar das histórias que o pai lhe contava. Ele costumava dizer que os relâmpagos eram apenas pedaços do dia que teimavam em invadir a noite, mas esta, por sua vez, saía fazendo barulho e trancando as portas, para que o dia não brilhasse antes da hora. Seu pai era mesmo um bom contador de histórias. Por que alguém como ele, se fora tão cedo, ainda tinha tanto para dizer? A sua ausência era muito dolorosa, e não havia um dia sequer que as lembranças não a fizessem chorar. Outro relâmpago e o trovão amedrontado pulou em sua cama. Que susto! Trovão era seu melhor amigo, um vira-latas peludo que seu pai havia encontrado ainda filhote, em um dia de tempestade. A cada novo clarão, o trovão arregalava os olhos e uivava, como se quisesse se adiantar ao barulho que vinha logo em seguida. O nome dele não podia ser outro. Porém, algo naquela tempestade parecia diferente. Era como se as nuvens carregadas cercassem a pequena cidade onde Lúcia vivia, sem, no entanto, derramar uma única gota d'água. Nunca tinha visto aquilo. Tempestades noturnas eram comuns na região, principalmente nesta época do ano, quando as tardes eram quentes e as noites mais frias. Foi quando o trovão deu um salto da cama e correu para a cozinha. Lúcia foi atrás. Ele não costumava fazer isso. Era muito medroso. A surpresa foi ainda maior ao encontrar a porta aberta, por onde o trovão havia fugido. Sua mãe era sempre tão cuidadosa. Como pôde esquecer de trancar a porta? Mas Lúcia não tinha tempo para perguntar. Saiu correndo, chamando pelo trovão. O terreno de sua casa terminava onde começava o bosque. Era como se a cerca dividisse 2 mundos, mas ela não costumava andar por ali. Não sem o seu pai, que conhecia o território como ninguém e sabia como entrar e sair em segurança. Mas e o trovão? Precisava procurá-lo. Ele devia estar encolhido, uivando de medo a cada novo relâmpago. Foi quando o avistou a poucos metros. Não parecia estar amedrontado. Abanava o rabo e cheirava o chão como se tivesse encontrado algo muito interessante. Lúcia se aproximou e viu uma pequena chave que brilhava como ouro em meio aos clarões. Ela juntou o curioso objeto e o levou consigo. Afinal, alguém teria perdido. Era correto guardá-lo. Nesse momento, Trovão saiu correndo novamente, como se chamado por alguém. Aí já era demais. Teria que entrar ainda mais pelo bosque. Pensou em desistir. Porém, a coragem tomou conta dela e saiu em busca do amigo. Após caminhar por algum tempo, avistou o danado na varanda de uma casa amarela. Que casa era aquela? Nunca a tinha visto, mesmo quando passeava com seu pai, procurando por frutas maduras e flores para sua mãe. Foi até lá e pediu para que o trovão viesse com ela. E nada, ele estava feliz, completamente à vontade. Lúcia subiu as escadas, já um pouco irritada. Ele então se encostou na porta e focinhou o trinco, querendo abri-lo. Lúcia o repreendeu e apontou para fora, rumo ao caminho de volta, mas o trovão não obedecia. Foi então que ela lembrou da chave. Seria desta casa? Mas ela não podia entrar, era uma intrusa ali. E se os moradores ficassem zangados com ela, achando que era uma ladra ou coisa assim? Bom, se a chave abrisse, podia dizer que havia encontrado e que estava ali para devolver. Ficariam até felizes e gratos a ela. Foi então que tentou. Sim, 2 voltas e a porta se abriu. Tudo era lindo lá dentro. Era como se já estivesse estado lá. Mas como? Continuou andando pelos cômodos. Os objetos eram muito familiares, mas alguns deles só existiam nas histórias do seu pai. Como podiam estar ali? Havia a mala azul,
onde se guardava o céu ao anoitecer e de onde se tirava no dia seguinte. As cortinas de estrelas que permitiam admirar o universo mesmo nas noites mais escuras. A caixa da felicidade, que só podia ser aberta com um sorriso. Mas como alguém sabia dessas coisas? Apesar de muito curiosa, o medo tomou conta dela. Saiu correndo, levando seu amigo consigo. Chegou em casa, fechou a porta, voltou para a cama e adormeceu assustada. No outro dia, durante o café, relatou a história para a mãe, que a olhou com ar desconfiado e afirmou não ter esquecido a porta aberta no dia anterior. Diante da insistência da filha, disse que preferia que a menina não falasse mais nisso. Sabia que a ausência do pai era difícil, mas ela já estava crescida e precisava seguir a vida. O mundo real nem sempre é tão bonito como nas histórias, disse a mãe. Lúcia abaixou a cabeça e se calou. Olhou para o trovão, que parecia entender o que se passava. Foi para a escola, era só mais um dia. No final da tarde, quando retornou, lá estava o trovão, esperando ansioso como sempre, mas ao contrário do que fazia todos os dias, não correu em sua direção, mas sim para o bosque. Novamente Lúcia correu atrás dele. Qual seria o motivo desta vez? Não demorou muito a encontrar a mesma chave. Mas como? Ela havia deixado na porta da Casa Amarela no dia anterior. Bom, nem se preocupou com o amigo. Já sabia que ele estaria na varanda. Sim, lá estava o fujão, com cara de felicidade e esperando que a porta fosse aberta. Lúcia criou coragem e entrou novamente. Dessa vez, além dos objetos, havia fotos dela com o pai, seus passeios, cartas com novas histórias, aventuras que ainda iriam acontecer. Mas como seu pai poderia estar com ela na peça de teatro? Ele já havia morrido quando ela ganhou o papel principal. Desta vez ela não correu. Fechou a porta e levou a chave consigo. Sabia que retornaria, pois sentia-se feliz naquele lugar. Tentou novamente contar para a mãe, que balançou a cabeça contrariada e apenas pediu para ver a chave. Lúcia procurou por todo o quarto. Tinha certeza que havia guardado na gaveta ao lado da cama, mas tinha sumido. A mãe então a repreendeu como nunca. Avisou para que parasse com essas invenções. Não queria vê-la sozinha no bosque e ainda disse que os únicos moradores do outro lado da trilha eram os oliveiras e eles não gostavam de crianças. A partir dali, desistiu de compartilhar a história. A chave reapareceu no mesmo lugar, mas ela já não queria mostrar à mãe. O segredo da Casa Amarela seria apenas dela e do trovão, que a acompanhava sempre em seus passeios e parecia aguardar ansioso pelos momentos que passavam juntos. A cada nova incursão, uma outra memória e mais um motivo de alegria invadiam o lugar, como se todo detalhe contasse um pouquinho sobre os 10 anos que vivera até ali, e também sobre tudo que ainda iria viver. Os anos passaram, Lúcia era agora uma jovem saindo da adolescência, com toda a agitação e distrações comuns à idade. As idas à Casa Amarela tinham ficado para trás, a ponto de parecer que tudo fora apenas uma ilusão, uma fantasia de criança. Vieram os amores, a faculdade, as desilusões, os compromissos. Ela era uma adulta agora. Lembrava de ter lamentado a partida de Trovão quando sua mãe lhe contou. Mas o dia parecia muito curto, até para sentir saudade do seu melhor amigo. Mas como o tempo não existe e passado e futuro só fazem sentido se juntos no presente, Lúcia precisou voltar à pequena cidade para resolver questões pendentes, aquelas que só existem na vida dos adultos. Era preciso vender sua antiga casa, pois sua mãe havia mudado para perto dela e não poderia retornar em virtude da idade. Chegando lá, abriu a porta e o cenário que viu parecia tão diferente de quando era criança. Tudo era menor, com menos cor e sem brilho. Aliás, lembrava a própria vida, cujas cores pareciam ter desbotado com o passar dos anos. Percorreu os cômodos e tentava lembrar de como havia sido feliz ali.
Ao chegar ao seu quarto, por um momento achou que ainda fazia parte daquela história. Abriu a gaveta na esperança de encontrar a pequena chave, mas ela não estava lá. Riu e ficou com vergonha de si mesma. Como ainda acreditava naquilo? Colocou a placa de vende-se e estava fechando a porta quando viu debaixo do sofá o que parecia ser uma foto esquecida. Voltou, abaixou-se e puxou um retrato do seu pai com ela nos braços. Sim, a mãe havia tirado quando retornavam de um dos passeios ao bosque. Estava um pouco apagada, mas ainda era possível olhar os detalhes. Na sua mão, como se mostrasse à mãe um tesouro, estava a pequena chave. Então era verdade. A chave existia. E a casa amarela? Saiu correndo, andou pela trilha, mas chegando do outro lado, encontrou apenas a residência dos Oliveiras. A decepção tomou conta dela e mal sabia como podia ter acreditado nessa fantasia. Mas e a foto? Que chave era aquela? Afinal, era uma prova. E como quem duvida das próprias dúvidas, ela olhou para o céu e lembrou que ele cabia inteiro dentro de uma mala azul e que para abrir a caixa da felicidade bastava um sorriso. Então ela sorriu. No mesmo instante, ouviu-se um latido. Era o trovão. Ele não estava ali, mas mesmo assim indicava o local. E lá estava a chave. Sem pensar, voltou pelo caminho, agora sim encontrou a Casa Amarela. Ao contrário da sua antiga residência, a Casa Amarela tinha o mesmo brilho, o mesmo encanto, as mesmas cores. E ela adormeceu em meio à alegria do passado que assumia a forma do presente. Acordou horas depois em sua antiga residência, sobre o sofá empoeirado, com a foto amarelada em uma das mãos e a pequena chave na outra.